Estamos aqui no nosso primeiro podcast. A EGCOP tem feito contatos ao redor de Cascavel e no Paraná inteiro, alguns contatos até fora do estado, e temos encontrado pessoas que são ícones nos seus segmentos, pessoas que pensam diferente, que gestam um negócio de uma forma interessante. E eu fui buscar aqui para a nossa primeira conversa o Narciso Bodanese, que está sediado em Medianeira, gestor da Unimed de Medianeira, para dizer para nós tudo o que ele faz de diferente lá e fez esses anos todos, que chamou nossa atenção pela forma que ele trabalha. Então, bem-vindo, Narciso, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nos sentimos parceiros devido a uma longa conversa que tivemos lá. Então, Eu que me sinto muito honrado, e agora sabendo que é o primeiro, então, agora eu fui para o espaço. É uma satisfação muito grande, contar com essa deferência, de ser chamado aqui. E a gente, de fato, tem feito algumas coisas que acredita que possam fazer a diferença. O ser humano é um bem que a empresa tem, que a empresa deve fazer com que ele possa progredir, se desenvolver, E a gente sabe que é o maior patrimônio da empresa. Isso não é nenhum joguinho que as pessoas falam. De fato, a equipe é que faz toda a diferença. As pessoas é que fazem a empresa crescer, as pessoas que fazem a empresa cair. E a gente tem observado que, tratando as pessoas de uma forma humana, olhando para a essência humana das pessoas, a resposta é melhor. O relacionamento é melhor, o empenho das pessoas. Então, a gente tem trabalhado nessa linha. Vamos aproveitar que as pessoas têm melhor e vamos fazer todo o esforço possível para desenvolver essas capacidades, sem hipocrisia, sem focar só no resultado econômico, mas fazendo com que as pessoas, para a vida toda, possam levar a experiência que tiveram quando conviveram com a gente, quando passaram pela empresa, quando foram nossos colaboradores. Isso tem dado bastante certo. Uma coisa que todo mundo fala e todo mundo propõe hoje é o feedback constante. E eu sinto que existe um contraste aí, porque as pessoas não estão acostumadas. E as pessoas que vêm para trabalhar numa equipe se sentem inibidas no primeiro momento de fazer a crítica, de fazer uma colocação mais contundente, de mostrar uma postura indevida. Como é que vocês tratam isso lá? Bem, Nelson, a questão do feedback é uma questão muito interessante. O feedback é essencial. Não há como você trabalhar sem que a pessoa saiba se está acertando ou se está errando. Se ela pode fazer um pouco mais ou um pouco menos. Então, primeiro há que se oferecer segurança para a pessoa. Quer dizer, o colaborador deve estar no ambiente onde ele se sinta totalmente seguro para fazer o que ele tem de fazer, sem medo de errar. É claro que existem erros que destruiriam toda a empresa, não é desse erro que estamos falando. Mas no dia a dia acontece, nem tudo é acerto. Mas o colaborador tem que se sentir seguro para que, se isso acontecer, ele vai ter o apoio da liderança, vai ter o apoio do chefe, para que ele possa corrigir isso. E não só do chefe, mas também dos pares. É muito importante essa conexão que existe entre os pares. A equipe, independente do líder, poder tocar o projeto. Então, como é que a gente faz isso? O indivíduo, ele tem lá as suas ambições. E quando ele vem para a empresa precisa saber que ela tem um determinado limite para atender, para poder suprir essa necessidade de crescimento que ele tem, individual e profissional. Então, ele tem que estar livre na empresa. O indivíduo, quando trabalha, ele não é obrigado a permanecer, ele não tem que ser enganado a permanecer, ele deve estar totalmente livre para sair a hora que ele quiser. Isso é uma das coisas. A partir daí, o feedback tem que ser algo natural. O problema maior do feedback é que ele se torna um pouco artificial. É o chefe que está dizendo, eu estou recebendo uma avaliação do chefe. E nós vemos as coisas como nós somos e não como elas são. Isso disse um filósofo. A gente precisa entender isso e fazer com que o feedback seja apenas aquele toque. Não é um feedback, estou te dando um toque. E o toque não precisa ser pelo líder, pode ser pelo colega, que é muito mais prático. Então isso tem que ser acompanhamento no dia a dia, diário.
O líder não pode ser mais um colaborador. Ou ele é líder, ou ele é mais um colaborador no time. O líder é o que tem que estar olhando para a equipe de forma um pouco mais afastada para perceber essas coisas que existem. A equipe tem que funcionar sozinha. Então, o feedback, eu entendo que isso é apregoado. Você senta com a pessoa, explica para a pessoa, mas esse feedback, do meu ponto de vista, tem alguns problemas. O feedback melhor é aquele que você está junto com o cara, ombro a ombro, e fala, olha, vamos por aqui. Você foi por aqui, mas se tivesse ido por aqui era melhor. Lembra aquela hora lá que você atendeu daquele jeito? Talvez daquele jeito fosse melhor. Sabe? Imagine uma grande família, onde você não tenha receios, você não precisa parar e falar, daqui para frente é feedback, daqui para cá estou te dando um recado. Que isso aconteça naturalmente durante o processo. E aí sim o feedback começa a funcionar e a pessoa começa, inclusive, a perguntar coisas. O que tu acha lá? Fiz aquilo daquela forma mesmo? Preciso fazer de uma forma diferente? O que tu acha? Poderia? Olha, eu vi que eu fiz aquele, mas eu poderia ter feito de outro jeito. E aí passa a haver uma comunicação, um compartilhamento, que é a tal da corresponsabilidade. Quer dizer, todos precisam entender que o resultado é corresponsável. Se der certo ou der errado, todo mundo tem o mesmo. Marafon, que está aqui com a gente, veio falando no caminho que numa equipe funciona a regra do 80-20. 20% carrega o piano e 80% faz o mínimo possível para passar adiante. Eu concordo plenamente com essa afirmação. Por quê? Porque, como eu disse, as pessoas dão o melhor delas quando elas percebem que o que estão fazendo ou do projeto em que estão participando está levando, está contribuindo para que elas atinjam os objetivos que têm. Pessoais. À medida que a pessoa entende que os objetivos que ela tem como pessoa não estão no mesmo rumo, na mesma direção do projeto que ela está fazendo, ela ou abandona, o que é pouco, nem todos têm essa coragem para abandonar, ou ela vai para a onda, segue com a maré. E esse seguir com a maré que é os 80 que nós estamos falando. Então, a atenção do líder tem que estar, eu acho que nesse ponto de vista, que todos estejam participando de algo que eles estejam gostando, que estejam levando adiante. Por isso eu digo, o treinamento tem que ser em todos os sentidos. Tudo que o colaborador puder fazer para aprender, para ampliar os conhecimentos, vale. Vale o curso de tricô, vale o curso de culinária, vale tudo que você dá, porque isso tudo vai somar e pode estar naquela bagagem que ele vai levar para construir o sonho que ele tem lá na frente. Ele não precisa ficar o tempo todo na empresa, mas o tempo que ficar, ele deve dar o melhor de si. E esse melhor de si não é só suor, porque a gente pensa que é suor, né? O cara trabalha para chuchu, mas não é isso. O melhor de si é atender da melhor forma o cliente, é cuidar dos bens de empresa da melhor forma possível, né? É dar as melhores ideias possíveis, né? É estar lá quando você precisa dele, sem reclamar, sem cobrar. Quer dizer, não é uma conta de tira e põe, é uma colaboração. Por isso a gente fala com colaboradores. Quando você treina a pessoa, ou permite que ela adquira conhecimento em várias áreas, ela tem maior possibilidade de ser realocada. E ela também tem mais possibilidade de atender diversas situações que não estão no manual da empresa. Porque no dia a dia acontecem coisas que não estão previstas, não estão no manual. E o cidadão não deve ter capacidade só para o manual, ele deve ter capacidade para aquilo que se apresentar. Quanto mais eficiente, quanto mais eficaz ele for para administrar as situações, melhor para todo mundo, porque não vai haver estresse. Vamos fazer um resumo das coisas que você pontuou aqui. Você começou dizendo que o cuidado com o colaborador tem que ser na essência do ser humano, não nele como profissional, mas que ele tenha anseios e que talvez a empresa possa atender os anseios dele. Aí você colocou que quando a empresa está atendendo os anseios pessoais dele, que ele tem um comportamento fora da média, acima da média, porque ele se sente motivado, feliz, porque ele está avançando no projeto de vida dele. Aí você veio dizendo assim que o feedback é delicado porque ele pode desmotivar e pode motivar, que o toque
E o debate de como proceder e como realizar as coisas é mais produtivo do que o feedback em si, e na verdade você está revestindo o feedback com outra roupagem, uma coisa mais leve, mais suave. Tornando mais amigável. Isso aí. E você veio dizendo também que todo tipo de cultura que você adquire contribui para o avanço da pessoa como um todo. Pois é, se formos a essência do ser humano, todos nós buscamos, teoricamente, a tal da felicidade, não é isso? Nós nos tornamos profissionais, nós investimos a nossa carreira, nós adquirimos bens, tudo nessa busca. O problema é que isso pode se perder ao longo da nossa estrada, né? E a gente não deve esquecer disso. Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, hoje não preciso explicar quem é, porque está no Google, né? As pessoas vão lá e buscam quem é o cara da história. Ele diz que o ser humano se distingue das outras espécies porque nós temos liberdade, nós podemos escolher, e nós temos perfectibilidade. Você pode tornar um ser humano melhor a vida toda. Você não é como outro animal, você consegue treinar um cachorro até determinado ponto, um boi, o ser humano ele pode melhorar o tempo todo. Quando a gente investe então nessa característica humana da pessoa, na essência dele, a gente sabe que ele é um profissional porque ele está buscando, na verdade, a satisfação da essência. O professor Luiz Marins diz o seguinte, que o trabalho são as melhores 8 horas do nosso dia durante os melhores 30 ou 40 anos da nossa vida. Ou seja, nós pegamos o melhor tempo que temos e dedicamos ao trabalho. É óbvio, então, que nesse mundo do trabalho, nessa parcela, nós precisamos atingir o melhor desenvolvimento pessoal, profissional, quer dizer, é aí que nós nos realizamos enquanto pessoa. Então, se eu tiver numa empresa com líderes que possam contribuir para isso, aí eu vou estar legal, eu vou estar feliz, né? Eu vou estar me realizando, eu vou estar interessado, eu vou estar disposto a contribuir. Quando eu estiver no mundo que está prejudicando essa essência, por mais que eu tenha desempenho, porque eu preciso atingir o resultado, por mais que eu precise atingir a meta, não será a mesma coisa. Isso é sofrido para mim, isso me estressa muito. Outra coisa, como eu disse que o líder precisa acompanhar, ele está perto, ele é mais um professor do que um líder, mais um companheiro, eu estou dizendo que o ambiente profissional, no dia a dia das empresas, ele tem estresse. Às vezes chega uma situação difícil de administrar, o colaborador passa por estresse com o cliente, ou com a máquina, ou com o que quer que seja. O líder tem que diminuir essa pressão. Tem que ser alguém que enxerga isso e consiga melhorar esse ambiente, minimizar esse problema para aliviar a tensão. Porque com tensão ninguém trabalha assim, não é criativo, não é ousado, não é produtivo, não anda sorrindo, não está disposto, né? Ao contrário, dor nas costas, dor na cabeça, dor aqui, dor ali, e a coisa não rende. Aí parece que vira uma batalha. Vira uma batalha. Não, literalmente vira uma batalha muito triste, porque é uma batalha interna. É uma batalha de você com você mesmo. E isso é muito triste. E é muito difícil você resolver, né? Porque às vezes a gente não consegue, a gente administra bem as máquinas, mas não consegue administrar bem a nossa motivação e a nossa emoção. Augusto Cury tem um livro que fala do funcionamento da mente humana, que eu aconselho que leio, ele trata muito disso, né? O ser humano tem evoluído pouco, nós temos falado aí de algumas inovações disruptivas, né? Como nós falamos, colega, mas do ponto de vista pessoal, do controle da emoção, né? Da gente ter uma personalidade mais controlável, nós evoluímos muito pouco. E a gente precisa trabalhar esse ponto de vista, isso que as empresas também têm que ter consciência de trabalhar. E não só a capacidade do cara bater a meta e do cara cumprir o objetivo. Eu liderei pessoas ao longo da minha carreira que, convidadas para um cargo mais importante, para uma promoção, não aceitaram. E na época eu falei, poxa, se eu estou confiando no liderado e ele não confia nele mesmo, onde é que está o erro? E depois eu percebi que estava dentro dessa política de a pessoa achava que o nível de exigência e cobrança minha em relação a ela seria tão grande que não seria suportável. Então eu descobri que eu falhei
colocação sua de aliviar o ambiente, enfim, né? Porque eu trabalhava num sistema onde o cliente, que era uma montadora de automóveis, era extremamente exigente, com datas, com medidas, com projeto, com passo a passo, enfim, era uma cobrança muito intensa e fazia esse ambiente ficar intenso, né? E só depois, né, bastante tempo depois, que eu fui entender isso. Ao mesmo tempo, eu liderei pessoas que almejavam o cargo superior e que não estavam dispostas a pagar o preço, mas não o preço do estresse da cobrança, não. Assim, você quer ser um controller, você tem que entender de BI. Você entende de BI? Não. Então você não está pronto para ser um controller. Que tal você começar a se preparar para isso? Aí, ali na frente, você vai estar pronto e você vai poder se apresentar para a empresa como um controller pronto para exercer a função. Eu queria crescer no financeiro. Perfeito. Você entende de análise de custo? Você entende de todos os quesitos do financeiro? Então, estuda tal item e esse outro item, que você vai estar um profissional completo, aí sim você pode se apresentar. Eu só ter a expectativa, mas eu não estar pronto e não estar disposto a cumprir essa agregação de valor no meu conhecimento para fazer, estou me afastando. Aí começa aquela frustração, porque eu gostaria, mas eu não tenho a qualificação. O que você sugere nessa condição? Nessa condição acontece, eu acho que é outra responsabilidade do líder, do chefe, né? A questão do chefe, de ser chefe ou não ser chefe, nós discutimos isso no particular, mas eu posso explicar isso melhor. A gente precisa ter a consciência de que, de fato, o colaborador deve estar pronto, ele deve se preparar para ocupar o cargo, para fazer determinado projeto, por exemplo. Não precisa ser um cargo, pode ser um projeto diferente que ele assume, né? Por isso que na empresa é importante a gente cuidar da política de ascensão ou da política de ocupação de cargos ou posições na empresa. Como a gente fez isso? Quando eu fui submetido a ter que montar um programa para isso, eu fiz da seguinte forma. Nós elaboramos um programa de concurso interno. Então, toda vaga que representa uma ascensão em termos de salário, de crescimento profissional, enfim, que as pessoas desejam, ela vai ser primeiro oferecida a todos os que possam concorrer a ela, quem quiser concorrer a essa vaga. Para isso, ele vai ser avaliado do ponto de vista da exigência daquele setor, daquela função, né, daquele projeto, as matérias específicas para aquilo. Ele vai ser avaliado do ponto de vista das formações que ele tem, quais as formações, quais os diplomas, quais cursos ele fez. Ele vai ser avaliado pelas chefias, porque todos poderão se candidatar, todos os que perceberem que tiverem ali um crescimento poderão se candidatar, e eles vão concorrer. Então, quem está pretendendo ocupar um cargo, uma posição na empresa, ele já visualiza o cargo e ele começa a se preparar desde hoje para aquele cargo, porque o dia que ele estiver vago, vai ter um concurso e ele vai disputar com os pares dele. Depois vai se trazer alguém de fora. Então, você mantém as pessoas focadas no objetivo. Quer dizer, eu quero ser o gerente da determinada área, então quais são as matérias lá? Eu vou me preocupar com as matérias. Eu vou fazer cursos, vou me manter atualizado, porque a minha formação também vai ter um peso. Eu, estando na empresa, eu tenho o peso do tempo de empresa. E eu vou ser avaliado pelos meus líderes, pelos meus superiores. Então, eu também preciso demonstrar o meu comportamento, deve fazer com que eu mereça alguma nota. Então, as pessoas começam a ter objetivo e a se preparar para aquele objetivo. De sorte que o dia que isso chegar, ele não vai estar despreparado. Ele já deve ter se preparado. Sim. E se ele ocupar o cargo, ele já vai ter experimentado, pelo menos hipoteticamente, umas 200 vezes que é ocupar aquele cargo. Dificilmente ele vai se frustrar, mas pode acontecer. Se já aconteceu comigo, da pessoa assumir, fazer o concurso, passar no concurso, vai falar, não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria, e agora? E agora a decisão é dele. Né?
Eu não posso manter uma pessoa que não corresponda aos objetivos, eu tenho que dar um jeito nessa pessoa. E aí nós vamos ver se existe possibilidade de reacomodar essa pessoa ou se ela vai sair da empresa. Mas ela é como lá da ponte aqui. Chegou, você está indo, você tem que ter responsabilidade, tem que saber se está indo. Teoricamente, você tem que saber o que está fazendo. Se der errado, infelizmente, faz parte do jogo. Perfeito. Para a gente terminar, Narciso, o tempo corre e é muito rápido. Fala um pouco para nós daquela sua colocação do mantra, né? Do todos por um e todos por todos. Na verdade, isso não são 4 princípios que eu criei. Quando eu tive que assumir a gerência geral, eu me deparei com uma série de dificuldades na empresa. E eu julgava não estar preparado para isso, né? Eu já tinha estudado muito e tal, mas dá um medinho, né? Sim. Se você tem algum líder que fala, não, vai lá, eu te ajudo, é mais fácil. Mas quando você vai ser o cara da ponta, é mais difícil. Então eu procurei manuais e tal, para ver se eu conseguia acomodar a situação que estava na minha frente em alguma coisa que já existisse. Não consegui. Falei, bom, já que é assim, eu tenho que confiar na minha capacidade, na minha competência, e eu vou ter que pegar essa situação que está aqui, nesse ambiente que está aqui, e criar algo próprio. Como eu sempre fui muito prático, eu nunca gostei de me perder em muitos processos, em muitas coisas, isso me dificulta a visão, eu sou bem objetivo, bem pragmático, eu criei 4 princípios. O primeiro princípio é esse que você citou como mantra aí, um por todos e todos por todos. Tirei lá do filme dos 3 Mosqueteiros, que o D'Artagnan falou, quase a mesma coisa, né? Sim. É um por todos e todos por um. O que está por trás disso? O que eu queria com isso? O que eu prego com isso? É que todos na empresa são corresponsáveis pelo resultado, como eu já falei antes. Então, um colega deve observar e ajudar o outro. Se alguém perceber alguém fazendo algo da forma que não deve ser feito, ou esquecendo de fazer, ou mesmo que seja o líder, seja o chefe, o gerente do conhecido, ele deve alertá-lo. Olha, não é assim, está esquecendo, vamos fazer diferente, não é dessa forma. E o alertado tem o dever de não se ofender. Então eu começo a distribuir a responsabilidade para a equipe. Não é só eu que tenho que olhar, ver, perceber os erros. Quer dizer, todo mundo tem responsabilidade com relação a isso. E entre os pares, isso é bom porque isso gera a tal da segurança. Eu vou tranquilo para a empresa porque se eu esquecer, deixar, ou não estiver fazendo certo, o meu colega não vai me entregar para o chefe, não vai ser criticando, ele vai me alertar para isso. Quando o colega vem entregar o outro para o chefe, olha, o cara não faz nada direito, o cara está sempre errando. Aí o chefe pergunta, e você, já foi lá, já fez o alerta que deveria fazer, conversou com ele? Não. Então você tem que voltar lá e conversar com ele, porque agora eu vou observar os dois. Ele porque não está fazendo, precisa de ajuda, você porque devia ter feito e não fez. Né? Isso passou a dar muito certo. Como eu disse, a segurança gera ousadia, gera criatividade, gera disposição, enfim, as coisas vão muito bem. Mais um princípio que a gente precisava ter lá, o segundo princípio seria a tarefa termina quando se guarda as ferramentas. Se vocês observarem, todos nós temos um grande problema. Nós começamos, fazemos as coisas, mas elas não ficam bem acabadas, né? Você chega em casa, não deixa o sapato no lugar direito, já deixa a roupa, fica tudo perdido, tudo esparramado, né? Você vai fazer uma comida, vai cozinhar, né? Para quem tem aí os dons do chefe, deixa a panela, não termina de lavar, não guarda na gaveta ou talher, quer dizer, fica tudo assim. E isso é replicado nas empresas, no dia a dia das empresas, com todos os processos. Venda, atendimento ao cliente e tudo mais. Então, o cidadão precisa entender qual é o processo dele e ter consciência que a tarefa só vai terminar quando ele guardar as ferramentas. Quer dizer, ele tem que estar concluído, o processo tem que estar prontinho e aí sim terminou. E aí, volta e meia, tem que se lembrar, escuta, será que eu guardei as ferramentas? Posso guardar? Terminou o processo? Não terminou. Né? Terceiro, nessa mesma linha da corresponsabilidade, acontecem eventos que não estão previstos. Né? Cisne negro é um livro, né? Ou a teoria do antifrágil. Todo ato e todo fato tem consequências. Então, tudo que alguém faz ou deixa de fazer, ou tudo que acontece na empresa, caiu energia elétrica, o telefone não está funcionando, né? Enfim, todo ato e todo fato tem consequência. O colaborador, todos nós precisamos nos perguntar, e o que eu faço agora? O fato está aqui, o ato está aqui, vai ter qual a consequência e onde é que eu entro? O que eu preciso fazer? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? E toca o barco.
E o quarto e último processo do mando, o último princípio, é que a competência do subordinado é proporcional à competência do chefe. Por isso que eu falei antes que o chefe, o líder, tem que ser uma espécie de professor, mentor. Mas o mentor acho que fica melhor do que o professor, sabe? O professor quer ensinar, eu acho que o mentor ajuda a fazer diferente, é melhor. Sabe? O líder é alguém que está lá para facilitar as coisas. Ele está lá para, né, quem determina os fins deve prover os meios. Então você tem que saber o que está acontecendo, o que está sendo difícil e ajudar no dia a dia. Por isso que eu disse que o líder não pode ser mais um trabalhador. O líder tem uma função específica de ser líder. Você tem uma empresa que tem um gerente, tem vários coordenadores, tem tantos supervisores, cada líder desse na área dele deve observar o que está acontecendo e ver o que precisa ser feito de imediato para melhorar o processo, para que as coisas aconteçam. O supervisor está lá, tem 5 subordinados, os subordinados estão se matando porque aconteceu alguma coisa que não deveria ter acontecido, ninguém sabe fazer, não sabe resolver. Se ele não for aliviar a pressão daquilo, dizer, olha, vamos resolver, se não der conta sozinho, vamos chamar o supervisor, vamos chamar o gerente, enfim, nós vamos resolver isso aqui. Espera aí, vamos parar, vamos pensar, vamos olhar para a situação, ver o que dá para ser feito e vamos resolver. A equipe não vai resolver. Então, se o líder não consegue desenvolver os subordinados, ele está falhando na liderança. Então, a questão de ser líder, você precisa ter a capacidade de apoiar, né, de ser o mentor das pessoas que estão sob o seu comando, para que elas se sintam bem e elas possam funcionar adequadamente. Então, a competência do subordinado é proporcional à competência do chefe. Quando uma pessoa tem um pouco mais de capacidade, normalmente é promovida a líder, né, chefe, supervisor, gerente, coisa parecida, é porque, pelo menos em tese, ou ela é muito amiga do dono, ou ela tem mais capacidade que os demais, não é isso? Se você pega uma pessoa que tem mais capacidade e você consegue transferir essa capacidade para mais 10 pessoas, você tem 11 pessoas com a mesma capacidade. Se o líder não consegue transferir essa capacidade, essa competência para os subordinados, você continua com 10 subordinados e um líder. Quer dizer, esse cara está mantendo a capacidade dele, mas não está transferindo. Sim. Se não está transferindo, os outros não vão evoluir ou o processo não vai ficar bem feito. Ou não tem, pelo menos, a mesma capacidade de resolver o problema. Então, a competência do subordinado é proporcional à competência do chefe. Isso é bom ser visto e funciona também muito bem. E depois que o líder tem a segurança de que o superior dele vai apoiá-lo nessas situações e que vai ajudar, ele começa a fazer isso. Ele começa a se doar mais, se dispor mais. O problema é que quando não há segurança, as pessoas não se doam. Nem o líder não quer se doar muito, porque ele tem medo do cara tomar o lugar dele, o próximo de baixo vai sair melhor. Então, quando as pessoas têm segurança de que a posição delas vai ser mantida, de que elas podem se abrir, podem se doar, que as pessoas podem crescer ao redor e que isso vai ser bom para todo mundo, ela não vai ser passada para trás, as coisas funcionam perfeitamente. Onde é que chegamos de novo? Lá na essência do ser humano. Quer dizer, eu devo estar seguro, tranquilo de que o meu objetivo está sendo atingido. Então, vou aproveitar essa oportunidade e passar a palavra ao meu sócio Marafon para fazer a pergunta que ele está ali na ponta da língua. Narciso, nós temos um projeto de longo prazo na GECOP, que é na formação de novos líderes. Isso não está desenhado ainda, o tempo vai desenhar. Mas vamos analisar a formação de novos líderes. Vamos pensar naquele aluno que está lá no ensino médio, que ainda está em dúvida do que fazer. Vamos pensar naquele universitário que está cursando já, que ainda tem dúvida do alinhamento de propósito quanto a fazer um curso de administração, de contábeis, nessa área de gestão, de economia. E, na visão deles, é muito distante, é muito longe chegar a um posto no organograma de presidente de uma empresa como a Unimed Medianeira, uma grande empresa. Vamos quebrar um pouco esse estereótipo de currículo e vamos falar um pouco de profissional para pessoas. Para que fica mais fácil para esse público entender como que funciona a trajetória para sair de um ponto a chegar naquela meta. Então conta para nós agora, desmistificando um pouco do profissional e falando de pessoa. Conta um pouco sobre a tua história, sobre o Narciso com Z, para nós quebrar o gelo.
Conta aquela história que você contou pra gente, para o pessoal saber que não é só aquele gestor, aquele líder. Conta para nós aquela história do Narciso com Z e depois conta um pouquinho da tua história, como foi as dificuldades de você criança, de você jovem, depois a jornada de você do início e quanto tempo que você pensava que iria durar esse teu trabalho, essa tua gestão na Unimed até o ponto de hoje. Pois bem, Rafão, na verdade, eu sou um cara iluminado, né? Eu tive muita sorte, né? Porque eu nasci lá no fundão do Céu Azul, no Matão lá, morava longe para Chuchu, não tinha dinheiro, meu pai muito pobre, sorte que eu não era feio, né? Senão estava até hoje lá, tinha saído de lá até hoje, né? Então eu sou uma pessoa de muitas vidas, porque morando naquele Matão eu fui caboclo durante um tempo, né? Lá de década de 60 uma parte até 70. Depois eu fui colono, uma outra parte da minha vida, que pegamos ali aquelas décadas da mecanização, né? O governo incentivando a agricultura, mecanizar, arrancar todos os tocos, as árvores que tinha, derrubar os matos e plantar, né? Plantar aí com máquinas, tratores, defensivos e adubos, e assim foi para frente. Fui colono um tempo. Depois eu tive no êxodo, saí da roça, vim para a cidade para estudar. Então fui o cara que é o colono que foi para a cidade, passou um tempo lá, né, se adaptando nesse êxodo e vivi mais até minha terceira vida. E por fim, agora nas últimas décadas eu estou aí brigando com o chatbot GPT, né, na inteligência artificial. Então você imagina um caboclo que passou por todas as experiências, quanta história ele não tem para contar. Se eu puder dar um conselho, como você me pediu, para as pessoas que estão começando, para os alunos, eu digo o seguinte: até hoje, até agora, tudo que faz a diferença na vida é o relacionamento. A forma de você se relacionar com as pessoas muda tudo. Aí está o grande investimento. E além desse, o segundo investimento é estudar. Você precisa saber das coisas, você precisa se preparar para a vida também. Porque ser bonzinho, você vai muito longe. Você fica amigo do dono, ele convida você para fazer churrasco lá na edícula dele, você vai nas festas, mas ocupar o cargo é difícil, porque aí você não vai ter a competência. Então você precisa ter a competência também. Então você tem que pensar, investir muito em relacionamento e investir muito também em conhecimento, né? Olhar para o ser humano, ver como funciona o ser humano. Então eu estou aqui, depois de muito suor, muitos livros, muito estudar, estudo até hoje, né? São 2 graduações, várias pós-graduações e centenas de horas de autodidata. Eu adoro isso, né? Não tenho lá grande sucesso, isso é verdade, mas eu tenho uma vida que não deveria reclamar nunca, sabe? A minha vida é muito boa. Eu reclamo porque todo mundo reclama. Sou triste porque não consigo administrar direito minhas emoções e minha motivação, como fala Augusto Cury. Mas não deveria, não tem motivo para isso, né? Consegui aí ter uma trajetória muito boa. Então, para você sair da onde você está e chegar na presença de uma empresa, é difícil falar para o futuro em função de tudo que está acontecendo no momento. Agora, algumas coisas a gente pode olhar e observar. Primeiro, são as possibilidades. Aumentaram muito. Comparando a minha trajetória com as possibilidades, aumentaram muito. Quando eu fiz minha primeira graduação, lá em Foz do Iguaçu, na Facisa, sou turismólogo de formação, você tinha 4 cursos: turismo, letras, administração e ciências contábeis, na Facisa em Foz. Você podia escolher qualquer coisa, desde que fosse na Facisa e fosse um desses 4 cursos. Então imagina a dificuldade que era para você fazer uma pós-graduação. Não porque fosse mais difícil que hoje, mas pela pouca oferta que existia do procedimento. A outra situação de oportunidades é a situação de postos de trabalho, de empresas locais para você ocupar cargos. Não existia, era uma outra empresa, né? Hoje você tem muitas posições para serem ocupadas, muitas empresas precisando de gente para trabalhar. Então isso também há que se considerar. Agora, essas possibilidades de você buscar formação, de você obter competências e essa possibilidade de você ocupar cargos que está à disposição também tem que ser olhado pelo lado da necessidade. Então, você precisa, sabendo dessas possibilidades que você tem de adquirir competências e de cargos que estão disponíveis, que podem ser ocupados, você precisa ficar de olho por uma necessidade que é, na hora da formação, você ter um leque mais aberto para isso. Hoje fala-se, alguns teóricos já falam no currículo em T. Você ter uma formação profissional em uma determinada área bastante sólida, bastante específica,
E a partir daí você abrir essas formações em diversas outras experiências, em diversos outros conhecimentos, para que seja mais flexível a tua alocação. Quer dizer, você pode ocupar facilmente um outro cargo. Hoje, a pessoa olha para a carreira da medicina e fala, eu quero ser médico, estou resoluto que serei médico. Faz a formação, durante a formação ele começa a perceber que não era bem aquilo, atua 2 anos e fala, não quero mais ser médico, quero ser engenheiro. Tem a possibilidade, tem várias faculdades, ele seguramente vai conseguir ingressar num curso de engenharia e vai fazer engenharia. Agora, ele precisa de habilidade para administrar essas coisas, são coisas, mundos diferentes. E isso tudo vai ser dado por quê? Pelo conhecimento, né? Pela haste do T aí, que vai sobre a cruz, que são os conhecimentos, as competências, as capacidades que você tem de interagir com conhecimentos diferentes, com pessoas diferentes, com situações diferentes, porque não é só ter o canudo. O canudo é o necessário, o problema é você gerir isso, você conseguir fazer isso produzir frutos. Aí você vai precisar de habilidades. As habilidades pessoais são dadas pelo conjunto da formação que você tem. Então, quem está se formando hoje, decide o curso, abraça o curso e vai fazer tranquilo, sem medo de errar, que era o medo que eu tinha, acho que o Nelson e o Marafão também passou por isso. Puxa, se eu errar, eu estou frito, né? Vai que eu invisto na faculdade, chego lá e não é isso que eu quero. E depois, o que eu vou fazer? Hoje essa preocupação já é bem relativa, não é mais que fazer isso. Agora, há sim que se preocupar e não parar nisso ou não focar só nisso. Eu estava lendo esse dia um autor que disse o seguinte, que nessa nova fase da vida que estamos aí, nesse novo contexto de tecnologias, nós estamos formando cada vez mais pessoas para conhecer mais sobre menos, que são os especialistas, não é isso? Você simplesmente faz um recorte, sabe tudo sobre aquilo, mas sabe quase nada sobre o restante. E talvez esse não seja o modelo ideal. O mundo hoje tem espaço e talvez o futuro seja você saber, sim, ter uma formação sólida, mas também ter conhecimentos em várias áreas para que possa você transitar aí tranquilamente. Muito bom, muito obrigado. Clóvis de Barros Filho fala que não existe profissional e não existe pessoa. Não é 2 pessoas, não. É a pessoa. Tudo isso que você falou agora, valida o que ele falou e todas essas verdades, essas dicas. Agradecer aqui, sobremaneira, ao amigo Narciso por todo esse conteúdo, por toda essa forma de ver muito mais aprimorada, que a gente vem falando tanto da humanização, né, nas empresas, nas relações empresariais e trabalhistas. Está aqui um exemplo. Eu acho que esse conteúdo faz alavancar qualquer grupo de trabalho, em qualquer tipo de organização. Então, o nosso muito obrigado ao Narciso e vamos continuar fazendo propaganda desse conceito dele que faz todos nós crescermos. Obrigado, então. Eu que agradeço muito, né? Muito obrigado mesmo.